O termo megafauna refere-se mais comumente à megafauna do Pleistoceno, animais grandes que viveram durante esse período, que compreende de 2,58 milhões até 11.700 anos atrás, período também conhecido como Era do Gelo. Apesar disso, megafauna é simplesmente o conjunto de animais de uma área ou período geológico, extintos ou ainda vivos, classificados por um limite de peso. A megafauna australiana, assim como a megafauna em geral, era composta muitas vezes por versões gigantes de animais que existem hoje em dia. Era bem diversa. Havia grandes marsupiais herbívoros, semelhantes a hipopótamos, cangurus gigantes, grandes carnívoros marsupiais, aves e répteis gigantes, e vários outros animais bem peculiares. Por ser bem diversa, eu não posso falar sobre todos os animais aqui, porque senão o vídeo ficaria bem extenso. Portanto, vamos dar uma olhada mais geral nos tipos de animais que viveram na Austrália durante a Era do Gelo. E vamos começar por um bem conhecido, o Diprotodon. Diprotodon é um gênero extinto de marsupial herbívoro gigante. Os maiores marsupiais que já existiram. São conhecidos como wombates gigantes, e de fato os wombates são seus parentes vivos mais próximos, assim como os koalas. O tamanho estimado desses animais é de cerca de 3 metros de comprimento, 2 metros de altura no ombro e cerca de 2.790 kg de peso, bem grande, de tamanho comparável a um hipopótamo ou um rinoceronte. Quanto à aparência, era como uma mistura de hipopótamo com urso, ou algo assim. Além de um maior marsupial que já existiu, é também o único marsupial conhecido a fazer migrações sazonais. A megafauna australiana apresentava várias espécies de cangurus, algumas bem maiores que os de hoje. Procoptodon, por exemplo, era um gênero de cangurus chamados de cangurus de cara curta, por conta de seu focinho curto. Eles eram bem maiores que os cangurus atuais. A maior espécie do gênero, Procoptodon golia, podia chegar a ter de 2 a 3 metros de altura e pesar até 240 kg. Em geral tinha um rosto grande, curto e achatado, com os olhos apontados para frente. Apesar de serem bem semelhantes aos cangurus atuais, eles tinham uma dieta mais especializada em folhas de árvores e arbustos. Também podemos encontrar vários animais bem estranhos, como por exemplo, Palochestes, um gênero de marsupiais herbívoros. Com certeza o que mais chama atenção nessa criatura é a presença de uma tromba. Os ossos nasais do animal eram retraídos, o que pode indicar que ele tinha uma tromba, como uma anta. Tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e podia pesar até cerca de 1 tonelada. Tinha patas poderosas, sendo que as dianteiras tinham garras parecidas com garras de koalas, usadas provavelmente para arrancar folhas e cascas de árvores. Agora falando um pouco sobre os predadores, Thylacoleo é um grande predador da megafauna australiana que é bem conhecido. Thylacoleo era um gênero que faz parte de uma família de marsupiais carnívoros chamada Thylacoleonidae, conhecidos como leões marsupiais. Eles não são relacionados aos leões, nem com os felinos, que são mamíferos placentários. Eles são na verdade mais relacionados a animais como cangurus, wombates e koalas. Thylacoleo é o gênero mais conhecido, com a espécie Thylacoleo carnifex sendo não só a maior de todos os leões marsupiais, mas também a maior espécie de mamífero carnívoro que habitou a Austrália. As estimativas de seu tamanho são de 75 cm de altura no ombro, 1,5 metros de comprimento da cabeça à cauda e uma média de 131 a 130 kg de peso, com indivíduos maiores podendo pesar até cerca de 160 kg. O animal era bem robusto, com mandíbulas poderosas e fortes membros dianteiros. Era um carnívoro altamente especializado, com uma mordida extremamente poderosa. Não era muito rápido, provavelmente era um predador de emboscada. Caçava animais de grande porte, como os diprotodontes, e cangurus gigantes como o Proctodon. Outro grande predador do passado da Austrália bem conhecido é o Megalania, uma espécie de lagarto monitor gigante, o maior lagarto que já existiu. As estimativas do tamanho do animal variam bastante, pois é conhecido somente por fragmentos fósseis, mas podem chegar até cerca de 7 metros de comprimento. Outro réptil bem grande que viveu na Austrália durante a Era do Gelo foi o Quincana.
Quincana era um gênero de crocodilianos que faz parte de um clado chamado Mecosuchinae. Quincana foi um dos últimos sobreviventes desse grupo. Estimativas do tamanho desses animais também são muito incertas, variam desde 3 a 9 metros de comprimento. Além disso, outra coisa controversa é se eram terrestres ou semiaquáticos. A megafauna australiana era composta também por cobras gigantes, como por exemplo o onambi e Iumugur, gêneros de cobras constritoras que fazem parte de uma família extinta de cobras pré-históricas, chamada Magitsoidae. Havia também várias espécies de aves não voadoras gigantes, como por exemplo Dromornis, um gênero de aves gigantes herbívoras, com a maior espécie do gênero podendo medir até 2,5 metros de altura e pesar até cerca de 450 kg. Outro animal bem interessante da megafauna australiana é Meolania, um gênero de tartarugas terrestres gigantes. O que chama atenção nelas com certeza é a forma do corpo, que continha várias protuberâncias e 2 chifres no topo da cabeça, uma forma corporal bem parecida com a de um anquilossauro. Sem contar também na cauda, coberta por anéis blindados e pontas parecidas com espinhos, lembrando bastante a cauda de um Glyptodon. Havia também várias outras criaturas bem interessantes, como por exemplo uma espécie de equidna do tamanho de uma ovelha, uma espécie gigante de koala, cerca de 1/3 maior que o koala moderno, e entre várias outras. A megafauna australiana foi extinta há cerca de 40 mil anos, por motivos que até agora continuam incertos. Alguns propõem que mudanças climáticas teriam sido motivo da extinção. Entretanto, novas evidências mostram que a ação dos primeiros humanos que chegaram na Austrália, por volta de 48 a 60 mil anos atrás, como caça e uso do fogo, teria sido a causa.